Igreja que atende ao chamado, reflexões sobre a missão de Deus no livro de Isaías. A complexidade de Isaías é proporcional ao fascínio que ele exerce e à importância que ele tem dentro das Escrituras, ainda que a mensagem profética de Isaías possa ser resumida apenas com 2 palavras. Então, apesar da complexidade, eu poderia resumir a mensagem em 2 palavras, ou com um binômio aqui: juízo, esperança. Juízo, esperança. Uma boa parte das mensagens proféticas, boa parte dos profetas trabalham com esse binômio: juízo, esperança. Ou podemos derivar aqui: julgamento, salvação. A mensagem profética de Isaías apresenta, a complexidade é tão grande, porque a mensagem profética de Isaías apresenta implicações e desdobramentos históricos, desdobramentos messiânicos, desdobramentos escatológicos, que são tremendos, não só para os judeus, mas para todas as etnias. Nós precisamos entender que a mensagem é direcionada originalmente para o público israelita que vive no reino de Judá, no reino do sul, mas com desdobramentos históricos tremendos, desdobramentos messiânicos tremendos, desdobramentos escatológicos tremendos. Dito isso, o que nós vamos fazer hoje é uma mensagem introdutória, talvez esteja mais próximo de uma aula de escola bíblica dominical. Então, se você veio aqui esperando uma grande mensagem, talvez você fique um pouco frustrado. Mas nós precisamos emoldurar esse assunto. Precisamos dar as balizas para a gente entrar, porque o assunto é muito importante, é muito urgente até, eu diria. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é organizar o tema com algumas considerações iniciais a respeito do conceito de missão de Deus e missões, antes de a gente entrar propriamente no texto de Isaías, a partir da próxima semana. Tá? Então, essa é uma mensagem introdutória. Muito bem. Considerando o nosso tema aqui, fazer algumas perguntas aqui que são bastante óbvias, mas o óbvio precisa ser dito sempre. Tem ficado cada vez mais claro isso para mim, à medida que a gente vai vivendo a vida nesse mundo cada vez mais fraturado e doidinho. Se há um chamado, é porque existe alguém que está? Se há um chamado, alguém está chamando. E se alguém está chamando, o que ele espera? Ele espera ser ouvido, ele espera ser atendido. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Exemplo bem óbvio, de novo, 2 exemplos bastante óbvios. Papais, mamães. Está lá em casa, ok? E você chama o seu filho por qualquer razão. Um outro exemplo, você é líder de uma equipe no trabalho. E você chama um liderado por qualquer razão. O que você, papai e mamãe, o que você, líder de equipe, espera no momento em que você chama o filho ou chama um liderado? O que você espera? Atenção. Eu espero, em primeiro lugar, o quê? Que a atenção seja imediatamente voltada, né? Essa atenção seja voltada para você. E que haja uma resposta positiva, uma resposta imediata à sua convocação. Certo? Que a pessoa, opa, estou aqui. Essa é a ideia. Quando quem chama espera esse tipo de reação. Ele espera ser ouvido, ele espera ser atendido. Olhando para essa construção, para esse tema, quem chama? Quem chama? Pode falar sem medo. Deus. Quem deve responder? Nós quem? Quem deve responder? A resposta está no tema. Igreja. E aí sim, quem é a igreja? Nós. Você, eu, todos nós que professamos, que comungamos, que vivemos a fé em Jesus Cristo como Deus encarnado, como nosso Rei, como nosso Salvador. Todos nós fazemos parte desse conglomerado, por assim dizer, que precisa responder ao chamado. E qual seria a resposta esperada por Deus? Já vou indo, Deus? Já vou estar indo, Papai do céu? Perfeito. A resposta interessante aqui, que está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, é: eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. A gente vai falar mais sobre isso numa das mensagens ali na frente, capítulo 6 de Isaías.
Agora, por que os cristãos devem ter essa disposição? Eis-me aqui. Por quê? Somos servos, ok, sim. Eu concordo plenamente. É difícil competir com somos servos, né, Sidney? Resposta muito boa, perfeita, teologicamente corretíssima. Mas eu quero ir talvez para uma obviedade bem mais, digamos, simples. Por obediência coerente ao chamado de sermos filhos de Deus. É interessante que, antes de mais nada, somos filhos. A questão de sermos servos diz respeito muito a uma outra disposição, ou uma disposição correlata a essa daí. Mas simplesmente por obediência coerente ao chamado de sermos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma responsabilidade como filho. E aí vem uma questão que precisa ficar muito clara para a gente. Todo cristão é chamado. Ok? Todo cristão é chamado. Não existe essa de cristão não chamado. Todos nós somos chamados. Aqui eu preciso fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, eu tenho falado isso com uma certa recorrência. Me desculpem se eu sou repetitivo, mas nos dias atuais a gente precisa definir bem os termos antes de seguir com as nossas ideias, com a mensagem, com a aplicação do ensino da palavra de Deus. O que significa a palavra cristão? Já falei isso, tenho falado isso diversas vezes e vou repetir aqui mais uma vez. Por cristão, eu me refiro ao pecador alcançado pela graça de Deus mediante arrependimento. Uma pessoa que foi perdoada e justificada pela confissão dos seus pecados, da sua culpa diante de Deus e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguém que crê que Jesus é Deus encarnado. Alguém que crê na morte substitutiva de Jesus na cruz. Alguém que crê e aguarda a volta de Cristo a este mundo, para julgar o mundo, para recolher suas ovelhas, para punir quem não confiou nele. Isso está lá na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Alguém que crê e vive sob o senhorio de Jesus, enquanto aguarda a sua volta, ao ser reunido com ele. Alguém que tem em Jesus a razão da sua real esperança e que tem nele os fundamentos mais profundos para a verdadeira alegria. E por isso tudo, reorganiza os seus afetos, a sua agenda, suas prioridades, sua pauta de vida em torno dele e daquilo que ele ordenou. E aí você pode pensar, bom, então o negócio é o seguinte, vamos vender tudo, entendeu? Vamos distribuir aos pobres, a gente se reúne, a gente monta um mosteiro lá no interior, lá perto de Piracicaba, que é o mais perto que alguém pode chegar do céu. A ideia não é essa. A ideia é de termos essa reordenação na nossa vida. Por exemplo, homens, o meu relacionamento com Cristo reorganiza, santifica, apruma a minha compreensão do que significa ser um homem nesse mundo. A mesma coisa mulher. O que significa ser uma mulher nesse mundo? O que significa ser um marido? O que significa ser uma esposa? O que significa ser um solteiro? O que significa ser um viúvo, uma viúva? O que significa ser um divorciado? Tudo isso é redimido pelo Senhor. A nossa vida pode ser reorganizada. Ninguém tem que carregar nenhum rótulo de maldição por conta disso. São condições da vida que podem ser, nas mãos do Senhor, restauradas de maneira muito bonita. O que significa ser um pai? O que significa ser uma mãe? O que significa ser um filho? Essa reorganização, é isso que significa ser um cristão. A vida passa a operar em torno da pessoa de Jesus e afeta o que significa ser um profissional. O que significa ser um profissional nessa área de atuação. Como eu posso ser um médico que glorifica a Deus? Como eu posso ser um arquiteto que glorifica a Deus? Como eu posso ser um designer que glorifica a Deus? Como eu posso ser um engenheiro? Como eu posso ser um marceneiro, um pedreiro, um carpinteiro, um professor, uma dona de casa? Toda a vida passa a ser reorganizada pela centralidade que Cristo ocupa na nossa vida. Quando a gente está disposto a conversar com Deus sobre essas coisas, pode ter certeza, você vai receber a instrução. Então é isso que um cristão é uma pessoa que foi resgatada do pecado, sua culpa foi cancelada,
e ele agora passa a viver essa novidade de vida, não porque ele tem poder em si mesmo, mas porque ele recebe essa capacitação do próprio Deus para identificar como essa nova identidade pode funcionar na realidade, na sociedade, dentro de casa, fora dela, enfim, na igreja. Isso é o que significa ser um verdadeiro cristão. Qualquer definição de cristianismo que não considere essas balizas, joga fora. Joga fora. É mera convenção. Segundo esclarecimento aqui que é importante, não confunda chamado com vocação. Não confunda chamado com vocação. Nem todos os seguidores de Jesus são vocacionados a um ministério pastoral tempo integral, a um ministério transcultural, por exemplo. São pessoas vocacionadas especificamente para isso. Muitas vezes se usa o termo chamados para isso. Não está errado, mas confunde. Ele é chamado, eu não sou. Não, ele é um vocacionado para seguir numa determinada frente que a maior parte das pessoas não é, e está tudo bem com isso. Está tudo certo com isso. Nem todos são vocacionados no corpo de Cristo, mas certamente todos são chamados para participar da missão de Deus sob essa perspectiva, todos nós somos missionários. Deu para entender o ponto? Todos nós devemos estar envolvidos com a missão de Deus. Essa é a questão aqui. Charles Spurgeon, um grande pregador inglês do século XIX, grande pregador, e ele tinha algumas frases maravilhosas, de profundo efeito e ensinos diretos e objetivos, e uma delas é essa daqui. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você pode até discordar dele. A questão toda é que ele não deixa de ter razão por causa disso. O que o Spurgeon quis dizer com isso? Que todos nós que somos cristãos de fato, fiz a definição aqui, coloquei a definição aqui agora há pouco, né? Todos nós que somos cristãos de fato somos enviados por Jesus e chamados para viver à luz desse envio. Seja lá onde você estiver. Seja lá onde você estiver. Cristãos são chamados para viver em missão. Para viverem em missão. Obediência coerente ao chamado, e aqui a gente precisa continuar, né? Obediência coerente ao chamado não é um movimento impensado, não é um movimento insensato, não é um movimento cego, não é um movimento involuntário. Tampouco trata-se de obediência sem critério. Obediência ao chamado não é essa obediência arrastada, hesitante, vacilante, ora discordante, ora murmurante, ora covarde, fujona. Deixa eu dar um exemplo aqui que não funciona para caracterizar uma obediência, uma desobediência fujona, mas é uma desobediência murmurante, murmuradora e discordante. Jonas é um exemplo muito interessante do que a gente não deve fazer. Você se lembra da história dele? Jonas é chamado por Deus, é comissionado por Deus para ir para onde? Para pregar juízo. Nínive, capital da Síria, um império que está em ascensão. Tá? É a bola da vez dentro da geopolítica mundial daquela época ali. Tá? O rei ali é Assur-dan III. A gente está falando de um período ali de 770 a 750 a.C. Jonas viveu no mesmo século que Isaías, viveu um pouco antes. O ministério foi um pouco antes do ministério de Isaías, que vai começar um pouquinho mais ali na frente, 739 a.C., como a gente vai ver daqui a pouco. Ele recebe um comissionamento muito claro de Deus para pregar contra uma cidade má, impregnada de malignidade, impregnada de violência, impregnada de crueldade. Depois você vai ler o que esses caras faziam com seus inimigos. O negócio é complexo. Não vou citar aqui. Mas posso te dizer que rivaliza com o que aconteceu em 7 de outubro, em Israel. Há mais de ano e pouco. Rivaliza. Tá? É naquele nível para baixo. Tá? Mas enfim. E Jonas tem Deus vai ministrar juízo em Nínive. Que legal.
eu não vou lá para pregar. Como assim? E se você ler toda a carta, você vai perceber qual é o argumento de Jonas. Jonas fugiu porque estava com medo de pregar essa... Estava com medo? Estava receoso? Por que ele foge? Porque ele fala, se eu pregar, vai que esse povo se arrependa e eles não merecem ser perdoados por Deus. Já que Deus falou que vai castigar, legal. Eu quero mais é que eles sejam pulverizados da face da terra. Joinha Deus. Saída pela direita, esquerda, dependendo do seu referencial. E ele vai para Tarsis, essa é a informação que a gente tem no livro. E foi interessante essa pesquisa sobre Tarsis, porque alguns estudiosos dizem que Tarsis ficava ali na região sul da Ásia Menor, ali onde fica a Turquia hoje, mas há muitos que defendem que ele foi um pouquinho mais distante. E ele teria ido até a Espanha, e ele teria aportado num lugar chamado Tertaço, que seria ali uma região, que seria um porto, que seria a região ali, um porto, uma cidade ali, dentro da Andaluzia. Curiosamente, Granada fica na Andaluzia, foi uma coincidência muito... A hora que eu falei isso, o pessoal falou, rapaz, será que foi isso mesmo? Eu falei, olha, gente, Jonas era teimoso, era turrão, mas não era bobo, ele veio para um lugar bom. Se ele veio para cá, ele veio para um lugar bom. Mas perceba, essa indisposição diz respeito ao quê? Se Deus tem um plano de juízo, muito provavelmente, e eu conheço Deus, eu conheço o caráter dele, vai embutido uma oferta de paz, de perdão, de pacificação, e eu não quero isso. Não vou aceitar, eu aceito o juízo, mas eu não aceito perdão. Para esse povo, não. E aqui a gente precisa fazer uma aplicação imediato para as nossas vidas aqui. Eu quero confessar para vocês que o meu índice de orações imprecatórias tem aumentado bastante nos últimos tempos. Você sabe o que é uma oração imprecatória, né? O que é uma oração imprecatória? Para que Deus ministre juízo na terra. Eu não vou entrar no porquê eu tenho feito essas orações. Elas são bíblicas, ok? Mas o Senhor me desafiou no sentido, ok... Você está pedindo para que eu ministre juízo. E eu estou pedindo a você que advirta sobre o meu juízo, considerando que existe a possibilidade de que haverá arrependimento das pessoas mais canalhas que você conhece nesse país. E se elas se arrependerem, eu as perdoarei. Goste você ou não disso. Lide com isso, André. O seu cristianismo, se for real, vai entender o ponto. Nunca pregue juízo sem entender que embutido vai uma oferta de reconciliação, de perdão e de paz. Foi uma paulada na moleira, como se diz por aí. Eu estou tendo que reorganizar as minhas orações, entendendo que quando eu peço para que Deus ministre juízo, para que Ele faça justiça, que Ele também dê oportunidade, entendendo que Ele pode e Ele vai dar oportunidade de arrependimento. E a gente pode ver coisas interessantíssimas por aí. Eu não quero ser um Jonas, queridos. Não porque Jonas não foi corajoso. Teve peito. Mas teve um peito teimoso. Miseravelmente teimoso. Precisou ser trazido no ventre de um peixe. Passar aquele desconforto todo. Para poder, ok, não tem jeito, eu vou. E mesmo ao final, quando o povo de Nínive se arrepende, o que acontece? O que acontece com Jonas no final? Fica bravo. Depois que ele prega juízo, ele vai lá e prega daquele jeito. Ainda não sei quanto tempo e Nínive será subvertida. Deus vai mandar fogo em cima de vocês. Arrependam-se. Nem deve ter falado arrependam-se. Deus vai julgar vocês. Vocês não serão poupados pelo Altíssimo. Vocês têm zombado do Deus de Israel. Vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa, povo. Imagina esse cara falando de uma cidade de 120 mil habitantes. E houve tal comoção que a cidade inteira entra em desespero e se arrepende. Proclama jejum, pede misericórdia. Jonas sai, vai para um lado ali que vê a cidade toda, senta num lugar, aí só falta um balde de pipocas, né? Oba, vai começar a sessão destruição agora, tiro, pancadaria e bomba. E a cidade não é subvertida, a cidade não é destruída.
Aí Deus usa aquela história da boboreira, que ele faz crescer, cria uma sombra, destrói a boboreira, e Jonas fica pesaroso, porque a boboreira foi destruída. E Deus fala, você está totalmente chateado, porque a boboreira que te dava sombra foi ferida e morreu. E você não tem misericórdia de uma cidade com 120 mil pessoas? Eu não consigo entender essa sua lógica. Quer dizer, não foi isso que Deus falou, mas entenda a ideia de, Jonas, você está percebendo o que está acontecendo aí com você, cara? Então percebe que é possível cumprir a missão completamente desconectado do coração de Deus. É possível. Eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. E eu não quero isso para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Eu quero estar conectado com a mensagem de juízo que também propicia graça àqueles que se rendem a Jesus. Queridos, ao contrário de Jonas, Isaías demonstra prontidão e disposição diante do chamado, porque ele estava sintonizado, ele estava em harmonia com Deus e ao impulso missionário de Deus. Quando ele fala, eis-me aqui, e a gente vai ver depois, ele sequer sabia qual era o briefing da missão. Ele se prontifica, e ainda não tem nenhum horizonte sobre o que vai acontecer. E depois vem o briefing, e a gente vai ver, o briefing não é nada fácil. A missão é essa, Isaías. Sério, senhor? É, sério. Ok, vamos lá. Agora, para seguir em frente, nós precisamos, como eu disse há pouco, alinhar alguns conceitos. A gente vai voltar para Isaías. Ao finalzinho dessa mensagem introdutória, e mais especificamente entrar nos textos de Isaías a partir da próxima semana. Para seguir em frente, a gente precisa alinhar alguns conceitos aqui. Como definir missões? Já que a gente está falando, esse é o assunto aqui. Quer dizer, esse não é um assunto principal, ele é um assunto que deriva do assunto principal. E essa pergunta, como definir missões, aponta para outra questão ainda mais fundamental. No que consiste a missão de Deus? Que está o tempo todo explicitada nas Escrituras. Então eu quero usar aqui uma definição de um missiólogo chamado Avery Willis, citado nesse livro aqui, Finish the Mission, por um plantador de igrejas chamado Ed Stetzer. O Avery Willis é muito conhecido, o Ed Stetzer não é tanto, mas um artigo muito bom nesse livro, e eu peguei essa definição porque eu achei muito interessante. Olha o que ele fala aqui. Por missão de Deus, missão, refiro-me ao propósito redentor total de Deus para estabelecer seu reino. No que consiste a missão? Esse propósito redentor de Deus. Essa definição me ajuda a entender aqui o que Deus está querendo fazer. O propósito de Deus é consumar redenção pelo advento do seu reino, que foi inaugurado com a vinda de Jesus, com a sua morte na cruz, mas que ainda não está consumado, porque aguarda o seu retorno, como o rei que reinará corporalmente nesse mundo. Isso fica muito evidente em textos em que Jesus comissiona os discípulos com a expansão do reino de Deus, que foi recém-inaugurado, logo depois da sua ressurreição, através da pregação das boas novas. Um dos textos mais conhecidos, ou mais conhecido, é esse daqui. Você conhece esse texto? Mateus, capítulo 28, que a gente conhece como Grande Comissão. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Isso significa o quê, no fim das contas? O manda-chuva do universo, a gente já sabe quem é. Tá? A gente já sabe quem é que manda no sistema. Quem é o dono de tudo, no final das contas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ideia aqui, então, olha, existe uma missão a ser cumprida, e essa missão significa pregar os evangelhos, fazer novos seguidores. Quando eu digo fazer novos seguidores, a ideia é de pregar o evangelho, nós somos envolvidos nessa missão, lembrando que quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. Então perceba aqui, o que significa obedecer ao comissionamento de Jesus, dado aqui em Mateus capítulo 28 e capítulo
capítulo 28, versículos 18 a 19, você tem um texto análogo em João, capítulo 20, 19 e 21, nós não vamos ler agora, tá? Mas o que significa isso, né? Quais são os pontos que a gente pode levantar aqui? Em primeiro lugar, significa reconhecer a autoridade total de Jesus, total e final de Jesus sobre tudo e sobre todos. Obedecer o comissionamento é reconhecer e até se submeter à autoridade total e final de Jesus sobre tudo e todos. Em segundo lugar, é ter a mesma disposição que Jesus teve no cumprimento da missão. Paulo vai falar sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Texto que vocês já conhecem. Tenham a mesma disposição. Ou seja, ânimo, determinação, obediência, humildade, fidelidade que teve Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não se apegou a isso, ao contrário, diminuiu-se de Deus para escravo e, uma vez encarnado, submeteu-se obedientemente ao Pai até a morte e morte de cruz. Nenhuma disposição nossa, queridos, por maior que seja, consegue se igualar à dimensão do movimento que Jesus fez. Ele é o nosso parâmetro. Então perceba, por mais que eu queira me esvaziar, por mais que eu queira me assumir ter a mesma disposição que Jesus, você pode até ficar tranquilo, você não será tão exigido quanto ele foi. Ninguém vai ser exigido como o filho foi. Ok? Fique tranquilo em relação a isso. E em terceiro lugar, proclamar ao mundo a vitória de Jesus e sua oferta de reconciliação. Precisamos entender, a morte e a ressurreição de Jesus, com sua morte e ressurreição, ele destruiu o poder da morte. A gente precisa se encantar com essa mensagem. Eu sinto que, às vezes, a mensagem do Evangelho está caindo num lugar comum entre os crentes. Parece que a gente não se encanta mais com isso. Lembra da mensagem sobre o Pai Nosso, semana passada? É mais ou menos com isso. A gente tem, com a mensagem do Evangelho, uma familiaridade. A familiaridade com o Evangelho parece que vai tirando o encantamento do seu poder, a sua grandiosidade. A gente precisa ter isso resgatado. A morte e a ressurreição de Jesus destruiu o poder da morte. Esse negócio não é pequeno. Declarou a derrota definitiva das forças que se amotinaram contra Deus no princípio da criação. A morte e a ressurreição de Jesus abriu definitivamente o caminho para reconciliar consigo todas as coisas. O mundo não vai ficar assim para sempre. E com isso ofertar paz, ofertar perdão. A esperança para a criação de Deus. A esperança para o ser humano. É isso que as boas novas falam. É isso que o Evangelho comunica. Agora, como a gente vai ver em Isaías, essa mensagem não vai agradar todo mundo. Ela é antecedida de uma mensagem um pouco de juízo, salvação. Juízo, esperança. Mas mesmo assim, essa mensagem precisa ser proclamada. Então, recapitulando aqui, obedecer ao comissionamento de Jesus significa reconhecer a autoridade de Jesus, ter a mesma disposição de Jesus e proclamar ao mundo a vitória de Jesus. Simples assim. E isso nos leva à segunda parte da definição do Avery Willis, focada mais em missões. Deixa eu correr aqui. Missões, por outro lado, contrastando com a missão, é a atividade de quem? Dos missionários da igreja? Do povo de Deus. Do povo de Deus. A igreja para proclamar e demonstrar o reino de Deus no mundo. O que são missões, então, queridos? O que são missões? É a proclamação e demonstração do reino de Deus no mundo. E aí, lembre-se, aquilo que Spurgeon falou, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Olha só o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, outro texto que você conhece bem também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês nem eram povo antes. Vocês não eram filhos. Vocês não faziam parte da família. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Considere o seguinte comigo, são coisas que eu e você já sabemos, mas é o óbvio que precisa ser relembrado aqui. Você e eu, que somos cristãos de fato,
Nós fomos alcançados pela graça de Jesus porque os primeiros discípulos lá atrás obedeceram essa ordem, esse comissionamento de Jesus e se engajaram na missão de Deus. Eles se engajaram. Eles, ok, vamos nessa. E depois deles, muitas outras gerações de cristãos fizeram o mesmo. Gente que abraçou a causa, que entrou na brecha, que assumiu o dano, que assumiu o ônus. Porque, na verdade, nenhum ônus humano se compara às bênçãos e os privilégios e presentes divinos e eternos que nós temos. Eu poderia ouvir um amém agora. Você fica confuso comigo às vezes, né? Eu tenho o meu momento presbiteriano, eu tenho o meu momento assembleiano, pentecostal, eu tenho o meu momento batista, né? Enfim, na verdade eu creio que realmente, queridos, isso encanta a gente ou não encanta? Amém. Glória a Deus. Não tenha medo de reagir, não tenha vergonha de reagir, é alguma coisa que encanta, que deve encantar cada um de nós. Que deve mexer com as nossas entranhas no bom sentido. A grande comissão do Senhor Jesus tem funcionado e continuará funcionando porque é obra de Deus. A CBMM tem que decidir se ela vai participar ou não. Porque ela vai funcionar comigo, ou como diriam alguns brincalhões com o português, semigo. Ela vai funcionar comigo ou sem mim. Ela vai funcionar conosco ou sem a nossa ajuda. Vai funcionar. Mas eu não quero perder o bonde. Eu não quero perder a oportunidade. Como cristão, como homem, como chefe de família, como pastor, como parte dessa comunidade de fé. Eu não quero perder o bonde. Eu quero participar disso aqui. Senhor, estamos aqui. Essa obra, a gente precisa entender, a obra é de Deus, mas ela é compartilhada conosco, é um privilégio compartilhado com todos, absolutamente todos os cristãos. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Somos chamados a responder a um mundo cada vez mais rebelde, cada vez mais fraturado, cada vez mais ensimesmado, cada vez mais alucinado, cada vez mais perdido, cada vez mais desesperançado. Não é verdade? Nós fomos chamados para comunicar essa esperança. Há uma solução, gente. Nem todo mundo vai querer ouvir. Tem gente, inclusive, que vai torcer o nariz, e se só torcer o nariz está ótimo. Tem gente que vai reagir muito mal. E muitas vezes essa reação ruim pode custar alguma coisa para a gente. Pode custar. Mas me parece que está chegando o momento. A gente está vivendo um momento de inflexão na nossa sociedade. De inflexão na história humana. Não só na história do Brasil. Na história do Brasil também. Mas na sociedade, de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla. Um momento de inflexão no compromisso dos cristãos com o seu Senhor. Em que meninos serão separados de homens. Você está me entendendo? Nós estamos vivendo tempos divisores de águas, senhores, senhoras e senhoritas. E daqui para frente, nós vamos começar a descobrir quem são os homens e quem são os meninos. Eu quero ser contado entre os homens. Eu clamo a Deus que eu seja contado entre os homens. Até porque eu tenho me entristecido e me assustado com a quantidade de pessoas que eu julgava com uma hombridade tal e percebi serem absolutamente meninos no que diz respeito à vida cristã. Tem sido assustador. Eu quero responder ao chamado com propriedade. Algumas marcas, algumas características de quem responde ao chamado com propriedade. É isso que nós veremos nos próximos dias.
Nós cantamos aqui músicas que falam sobre essa questão, sobre essa resposta. Pedimos que o Senhor seja nosso rei, que Ele reine de fato em nós. Queridos, isso não é uma coisa que se faz só à base de sentimentos, de sentimentalismo, são decisões pensadas, são movimentos coordenados. Ontem falávamos com os jovens sobre para que haja mudança na nossa vida, nós precisamos entender que temos a responsabilidade de instruir a nossa consciência, instruí-la antes de segui-la. Eu sou responsável pelo que eu coloco, pelo que eu alimento dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu preciso instruir a minha consciência sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre a sua verdade, sobre o que significa ser um ser humano criado à imagem e semelhança dele. Nós vivemos numa época em que as pessoas sentem demais e pensam de menos. Isso tem atrapalhado especialmente o mundo cristão. Muito sentimentalismo nas igrejas e pouco tutano. Nós precisamos pensar mais no que significa sermos cristãos. No que significa, quais são as implicações disso. As responsabilidades maravilhosas que temos e os privilégios tremendos que a gente não consegue nem sequer enumerar. Os nossos tempos vão dividir, são divisores de águas que vão separar homens de meninos. Eu quero ser contado entre os adultos na relação com Deus. Eu quero convidar você que faça o mesmo. A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma imersão em Isaías que apresenta esse desafio. No momento em que Isaías fala, eis-me aqui, é um homem falando, não é um menino. Com todas as implicações que isso traz para o homem Isaías. Vamos orar. Senhor, nós entendemos que os desafios para os nossos tempos não são pequenos. O que eu peço ao Senhor é que, antes de mais nada, nos encantemos contigo e com a mensagem de salvação. Não há mensagem de salvação sem mensagem de juízo. E nós muitas vezes queremos descaracterizar a mensagem de salvação, não falando sobre o juízo, sobre a necessidade de arrependimento. E isso é errado. Queremos que as pessoas aceitem a Jesus e fica muito vago o que significa aceitar Jesus. O que significa aceitar Jesus? O que significa estar numa igreja? Frequentar um culto evangélico, um culto cristão, seja lá de que denominação for. O que significa isso? Estar numa igreja que prega o Evangelho, ou que prega Cristo de alguma forma. Enfim, o que significa isso? Temos lido a nossa realidade com as lentes das Escrituras? Temos lido a realidade com as tuas lentes? Temos entendido o que significa essa realidade, o estado dessa realidade hoje? Ou será que estamos tão confortáveis com a nossa condição de salvos que vão para o céu e simplesmente nos acomodamos esperando o trem chegar para a gente embarcar e seguir em frente para a glória eterna? Ó Deus, por favor, nos livra dessa armadilha mortal que é essa insensibilidade à situação estabelecida ao nosso redor. Também calibra o nosso senso de justiça, a nossa sede por justiça. Jonas tinha sede de justiça, mas não tinha misericórdia, não tinha graça. Ah, Deus, livra-nos disso também. Porque se formos balizados pelo teu senso de justiça e pela tua graça, ministraremos graça a quem entendeu o juízo do Senhor, porque o juízo também foi pregado. Dá-nos esse equilíbrio, dá-nos essa disposição. Eu sei que essas mensagens são muito desafiadoras. Seria muito mais fácil pregar a teologia do Deus fofo aqui no culto. A igreja se encheria rapidamente. Em pouco tempo nós precisaríamos de outro lugar, seria muito mais fácil. Seria muito mais, digamos, vendável esse evangelho.
mas não é o evangelho para o qual, não é o evangelho que está revelado nas Escrituras. E não é o evangelho para o qual o Senhor me chamou e me vocacionou para pregar. E eu creio no evangelho que essa igreja quer viver. Só que essa igreja quer viver o evangelho puro, revelado nas Escrituras, que diz: há um Deus justo, que vai fazer juízo e que oferece reconciliação para todo aquele que se refugiar nele, reconhecendo seus pecados. Temos essa responsabilidade. Ajude-nos a cumpri-la, eu te peço. Usa Isaías para falar no nosso coração. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.